Olá pessoal, sou o professor Wagner. Daremos início à correção e comentário dos problemas do planejamento do PIC Especial 2021, referente ao grupo 2. São alunos do primeiro e segundo ano do ensino médio. Obviamente, alguns alunos que já fizeram PIC em anos anteriores, que estão no nono ano, poderão participar também do grupo 2 de acordo com o sistema, associando aí a sua turma. Nós vamos iniciar nessa primeira aula o primeiro encontro do ciclo 1. Existem 2 encontros para cada ciclo. Teremos 7 ciclos e pretendo gravar o máximo de exercícios possível para auxiliar vocês nessas tarefas. A coordenação é do professor Gilcione Costa, coordenador regional da MG01, englobando aí várias cidades aqui ao entorno de Belo Horizonte. Estou na coordenação do polo local Betim, também sou professor da turma 536, e vamos começar esse primeiro exercício, e à medida que a gente vai desenvolvendo aí os exercícios, a gente vai disponibilizando no canal do YouTube e também na nossa plataforma do AVA. Porém, na plataforma do AVA está restrito apenas os alunos do PIC que estão na minha turma, da turma 536. Mas no YouTube está disponível para todos os professores que queiram assistir e disponibilizar para os seus alunos. Tranquilo? Então vamos ao problema número 1. Considere o triângulo retângulo abaixo. Então temos aqui o triângulo ABC, retângulo em A, e temos aqui a altura relativa à hipotenusa, que é o A. Temos as projeções M e N, os catetos B e C e a própria hipotenusa A. Aqui temos um ângulo de 90 graus, por isso o triângulo ABC é retângulo em A. E aqui as alturas também formam 90 graus com a hipotenusa. Muito bem. São várias letras que foram pedidas nesse problema. Mostre que os triângulos retângulos ABC, PAC e PAB são semelhantes. Letra B. Deduza a partir do item A, o item anterior, as chamadas relações métricas no triângulo retângulo. B ao quadrado igual a A vezes M, C ao quadrado é A vezes N, H ao quadrado é M vezes N, e B vezes C igual a H vezes A. Letra C, enuncie o teorema de Pitágoras. E letra D, use 2 das relações do item B para deduzir o teorema de Pitágoras. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse problema e, na sequência, faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Muito bem, veja só. Nós temos aqui o triângulo ABC. Vamos separar alguns triângulos e organizar os seus ângulos. Por exemplo, esse ângulo, vamos colorir de vermelho para facilitar o nosso entendimento dos triângulos semelhantes. Então, esse ângulo aqui eu vou chamar de alfa. Já sabemos que aqui a altura, 90 graus. Se esse ângulo é alfa, veja só, nós temos o triângulo ACP, que vai nos garantir que este ângulo aqui é o complemento de alfa. Porque este ângulo mais alfa tem que ser 90 graus. Que a soma dos ângulos internos de um triângulo, de todo o triângulo, dentro da geometria euclidiana, é 180. Então, portanto, se essa soma é 180, esse ângulo é 90 menos alfa. É o complemento de alfa. Por exemplo, se esse ângulo aqui é 60 graus, esse aqui tem que ser obrigatoriamente 30. Porque 60 mais 30 é 90, mais esse aqui é 90, 180. Se o ângulo alfa for 70 graus, aqui tem que ser 20. 90 menos 70, 20 graus. E por que a gente está organizando dessa forma? Porque veja só, se esse ângulo é 90 menos alfa, aqui nós temos o ângulo reto todo, então aqui também vai ter o complemento deste ângulo, que vai ser o próprio alfa. Então já sabemos que esse ângulo alfa é exatamente este aqui. Porque se eu somo alfa mais 90 menos alfa, o alfa se cancela, alfa menos alfa é 0, dá o ângulo total aqui de 90 graus. Vou fazer de verde para facilitar aqui o entendimento. Portanto, esse ângulo é alfa. Usando essa mesma ideia, se aqui é 90 graus
e aqui é alfa, no triângulo BAP ou APP, B de bola, P de pato. Aqui nós temos o ângulo de azul, estou colocando com a mesma cor para facilitar aqui a organização. Então aqui é 90 menos alfa, já que 90 menos alfa mais alfa vai dar 90, mais 90, 180. E aqui a gente garante a semelhança desses triângulos. Vamos fazer os desenhos para realmente demonstrar ou deduzir que esses triângulos que foram mencionados são semelhantes da seguinte forma. Vamos começar com ACP. Então, temos aqui o triângulo ACP. Vou colocar aqui então vértices ACP, aqui 90 graus. Eu vou ficar restrito a apenas colocar a cor desses ângulos. Então aqui é vermelho, mas a gente já sabe que é alfa, definimos como sendo alfa, e este aqui, 90 menos alfa. Não vamos preocupar nesse momento de colocar os lados, já que ele quer só que a gente mostre que os triângulos são semelhantes. Agora eu vou desenhar o triângulo A, B de bola, P de pato. Aqui. O triângulo ABP. Aqui 90 graus. E aí a gente já organizou que esse ângulo é 90 menos alfa. E este é alfa. Como a gente já fez isso no triângulo anterior, este é alfa e o azul é 90 menos alfa. Ia só colocar a cor, mas completei todo ele. Muito bem, agora a gente parte para o triângulo maior, que é o ABC, o triângulo retângulo ABC, e ele é retângulo aqui nesse vértice A. Muito bem. Então, triângulo ABC, retângulo aqui. E nós sabemos que esse ângulo aqui é o alfa, e do lado de lá é o ângulo de azul, 90 menos alfa. Portanto, a gente conseguiu identificar os casos aqui de semelhança de triângulos. Para que dois triângulos sejam semelhantes, é necessário que eles tenham, por exemplo, o mesmo ângulo. É um caso de semelhança de triângulo. Ou poderia ser também os lados proporcionais, mas nesse caso que a gente verificou, os ângulos são iguais. Veja só, aqui eu tenho o triângulo APC com os ângulos alfa, 90 menos alfa e 90. Temos aqui o triângulo ABP com os mesmos ângulos, alfa, 90 menos alfa e 90 graus. E o triângulo maior ABC com os ângulos alfa, 90 menos alfa e 90 graus. Portanto, podemos garantir que o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo PAC, que por sua vez é semelhante a PAB. Os três triângulos são semelhantes. Esse aqui, o maior, ABC, é semelhante a PAC, que por sua vez também é semelhante a PAB. Tá aí, a gente garantiu, né? Vamos organizar através dessa situação aqui. Ele pediu para mostrar, a gente mostrou através de ilustração com ângulos, que esses três triângulos, eles são semelhantes. Tranquilo? Pelo critério ângulo-ângulo. Na verdade, quando dois triângulos são semelhantes, basta a gente observar os dois ângulos internos dele. Que se ele tem os dois ângulos internos iguais, congruentes, o terceiro vai ser congruente. Vou dar um exemplo aqui rapidamente, só para fixar essa ideia. Se eu tenho aqui, por exemplo, um triângulo, cujo esse ângulo aqui seja, por exemplo, 70 graus. Esse aqui, 100 graus.
E aí eu tenho um outro triângulo maior do que ele, que aqui, por exemplo, é 70 graus e aqui 100 graus. O que eu quero dizer é que basta esses dois ângulos serem iguais, que os triângulos são semelhantes. Por quê? Porque se aqui é 70, aqui é 70, aqui é 100, aqui é 100, o que vai faltar para esse ângulo aqui, 170 para dar 180, faltam 10 graus. E esse aqui também será 10 graus. Então, automaticamente, eles são semelhantes. Bastaria a gente observar dois ângulos iguais. Tranquilo? Aí, então, a gente mostrou que esses triângulos, eles são... Vamos agora às relações métricas no triângulo retângulo e partindo também da divisão de mais triângulos aqui retângulos. Deduz a partir do item A, já sabemos que eles são semelhantes, as chamadas relações métricas no triângulo retângulo. Vamos tentar deduzir que b ao quadrado é a vezes m, c ao quadrado é a vezes n, h ao quadrado é m vezes n, e b vezes c é h vezes a. Veja só. Primeiro vamos dar nomes a esses lados aqui, né? Então, por exemplo, o A vai ser a hipotenusa. É a hipotenusa do triângulo retângulo ABC. B e C são os catetos. Então, aqui eu tenho um cateto e o C outro cateto. Nós temos aqui que M será a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. Vamos pensar numa sombra, né? Eu tenho aqui, por exemplo, uma fonte pontual luminosa que está incidindo aqui no cateto B, um exemplo físico, e aí o M vai ser a sombra desse cateto B sobre a hipotenusa. Então, a gente chama de M sendo a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. E aí o N será a projeção do cateto C sobre a hipotenusa. Vou organizar aqui através da reta. Veja só. Então, posso pensar que o M vai ser essa projeção de B sobre a hipotenusa. E agora, o N será a projeção de C sobre a hipotenusa. E H vai ser a altura relativa à hipotenusa, sempre formando aqui 90 graus com a hipotenusa, com esse lado A. Tranquilo? Então a gente já observou em relação ao item anterior que aqui nós temos um ângulo de vermelho. Vamos nos ater agora apenas ao desenho da cor. Aqui o ângulo azul. Esse aqui é alfa, lá é 90 menos alfa, e aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Peguei o triângulo ACP. Vou pegar o triângulo APC. E aí nós vimos também no item anterior que este ângulo aqui é vermelho, ele vai ser o alfa, porque ele é o complemento deste. E lá a gente tem o ângulo azul, que é o 90 menos alfa. Muito bem. No triângulo ABC, o triângulo maior que a gente tem, a gente já identificou que esse ângulo aqui é alfa, que é o mesmo aqui, o ângulo C, e aqui B. Muito bem. Então já sabemos que esses triângulos são semelhantes. Aqui o ângulo de 90 graus. A gente pode relacionar agora através de uma proporção, a razão de semelhança. E aí tomaremos muito cuidado quando a gente for relacionar esses triângulos. Então, por exemplo, vamos relacionar o triângulo APC, com o triângulo APB. Esses triângulos eles são semelhantes, pois apresentam pelo menos dois ângulos iguais. Obviamente eles vão ter três ângulos iguais. Então você pode utilizar a razão de semelhança da seguinte forma. Você pode começar com qualquer uma das medidas dos lados, ou do segundo triângulo ou do primeiro triângulo. Vamos começar do primeiro, para ficar na ordem. Então suponhamos que eu escolha aqui o B. Escolhi o B. Acima aqui no numerador vai ficar somente os lados do primeiro triângulo. Essa informação é importante.
Agora veja, vamos relacionar com o ângulo que ele está oposto. O B está oposto ao 90 graus nesse primeiro triângulo. Eu tenho que buscar lá um lado que está oposto ao 90 graus no segundo triângulo. E ele será o C. Então, se eu comecei do B, agora eu tenho que continuar desse primeiro triângulo. Eu não posso passar para o segundo triângulo. Então, eu vou começar agora, novamente, outra razão, que é a mesma. H. H. Veja, H está oposto ao ângulo vermelho, o ângulo alfa, do primeiro triângulo. Vou buscar no segundo triângulo quem está oposto ao ângulo vermelho, que é o alfa. Vai ser aqui o N, que é a projeção. Eu vou melhorar esse N para não ficar parecido com o H. Em cima H, embaixo N. E para finalizar, sobrou aqui M, que está oposto ao ângulo azul, 90 menos alfa. E quem está oposto ao ângulo azul no segundo triângulo é o H. Então o M está para H. Com isso a gente vai retirar ali uma relação que foi solicitada. Veja, se você observar na relação que a gente tem, o B ao quadrado a gente não vai encontrar aqui. Mas nós vamos encontrar o H ao quadrado. Veja aqui, ó, se eu uso essas duas razões, que no caso é uma proporção, e esse H passo para lá multiplicando, e esse N passo para cá multiplicando, ou multiplicando cruzado, eu vou ter aqui a primeira relação deduzida, que vai ser a seguinte: H vezes H, ou seja, H ao quadrado, é igual a M vezes N. Veja, eu peguei essa relação aqui, eu vou até fazer bem organizado para a gente fixar essa ideia. Veja só, eu peguei essa relação, vamos organizar aqui num retângulo. Eu peguei essa relação, chegamos nessa relação, que é de fato a relação proposta. Então já fizemos a dedução dessa primeira. Muito bem. Vamos pensar agora na segunda. Então nós relacionamos esses dois triângulos. 1 com 2. Vamos tentar relacionar agora 2 com 3. Então vou relacionar o triângulo APB com agora o triângulo maior, ABC. São semelhantes? Sim. Então vamos buscar as razões aqui que a gente tem de semelhança. Eu vou apagar para a gente fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Veja só. Nós podemos começar do segundo triângulo ou do terceiro. Tanto faz. Se você quiser começar do terceiro, todo o numerador vai ter que ser lados do terceiro triângulo. Mas se você começar do segundo, todo o numerador vai ser os lados do segundo triângulo. Vamos na ordem então. Vamos começar pelo H. Então veja, nós temos aqui que... Eu vou trazer um pouco para a esquerda para a gente ter o espaço para fazer todas as relações que a gente precisa. Então, vou começar com H, e esse H, ele está oposto ao ângulo azul. Eu vou buscar aqui, oposto ao ângulo azul do terceiro triângulo, é B. Então já fizemos a primeira razão. Posso pensar em C, posso pensar em N, deixa eu comece no segundo triângulo. Vamos pegar o C. O C está oposto ao ângulo de 90 graus no segundo triângulo. Para o segundo triângulo, eu tenho que buscar um lado oposto ao 90 graus. Vai ser para a gente o A. E, finalmente, N, que está oposto aqui ao ângulo vermelho. Quem vai estar oposto no terceiro triângulo ao ângulo vermelho, que é o alfa, é C. E aí a gente garante também qual relação que a gente observa aqui. Olha só, se eu pegar aqui essa relação,
a gente observa que B vezes C é H vezes A. E essa relação está aqui. B vezes C é H vezes A. Vamos organizar ela aqui. B vezes C, eu estou multiplicando aqui cruzado, é H vezes A. Então, vamos organizar essa relação que a gente conseguiu. Então, já temos duas que a gente conseguiu. Será que a gente consegue esta aqui também? Com certeza. C ao quadrado é A vezes N. Ó. C ao quadrado é A vezes N. Então, a gente consegue mais uma relação. Vamos pensar aqui, por exemplo, na cor verde. Vou aumentar aqui. Também podemos usar essa mesma relação para a gente tirar que C vezes C, essa de verde, C ao quadrado, é igual a A vezes N. Tá? E, portanto, mais uma relação. As relações métricas no triângulo retângulo. Então, já temos aqui 3 relações. Será que eu consigo retirar esta B ao quadrado é A vezes N? Nós não temos aqui B ao quadrado nem nesta, nem na de cima. Então, a gente vai ter que usar uma nova relação entre os triângulos. Então, a gente já fez o primeiro com o segundo, já fizemos o segundo com o terceiro. De forma bem natural, a gente vai pegar agora o primeiro triângulo e relacionar com o terceiro. Como a gente já organizou essa ideia, né? Então, vamos pegar o triângulo ACP e o triângulo ACP e o triângulo ABC. Então, vamos começar novamente aqui com B, vou apagar para a gente iniciar essas relações. Vou começar com o B. O B está oposto aqui a 90 graus. Quem está oposto a 90 graus aqui é o A. Depois, vamos pegar aqui o M, por exemplo, poderia pegar o H? Poderia, só não posso passar para o terceiro triângulo pegando o numerador lá. Mas aqui eu já posso pegar o M, que está oposto ao ângulo azul. Quem está oposto ao ângulo azul aqui é B. Veja, finalmente faltou aqui o H, e esse H está oposto a C, aqui o ângulo vermelho. Quem está oposto ao ângulo vermelho é N. N, vou melhorar aqui para não confundir N com H, as letras são um pouco parecidas. Mas está aí. E agora a gente consegue retirar essa relação de B ao quadrado, sendo A vezes M. E aonde a gente vai pegar que B ao quadrado é A vezes M? Na primeira relação a gente já buscou ela aqui. Então eu vou apagar essa parte, né, que a gente não vai precisar dela. Não houve necessidade. Notem que existem muitas outras relações que a gente pode buscar com essas semelhanças de triângulo. Mas essas são as principais. As que a gente está organizando aqui são as relações principais nesses triângulos retângulos que a gente tem, que são as relações métricas no triângulo retângulo. Então, B ao quadrado é A vezes N. Então, você que está fazendo o PIC, que gosta realmente dessas relações de matemática, gosta de buscar sem decorar as coisas, esse é o modo que a gente tem sem a necessidade de decorar. Mas se você quiser organizar alguma ideia para poder não precisar fazer isso, qual que seria a dica? Veja só, toda vez que a gente pegar o B ao quadrado, a gente vai pegar toda a hipotenusa e multiplicar pela sua projeção. Então, B ao quadrado é A vezes a sua projeção. E aí a gente ganha do lado direito a mesma ideia. Toda vez que eu pego C ao quadrado, que é esse cateto ao quadrado, continua sendo A vezes a sua projeção N. Então, B ao quadrado é A vezes M,
e o C ao quadrado é A vezes N. Quando eu pego H ao quadrado, é o produto das projeções. Então, quando eu pego B ao quadrado e C ao quadrado, eu tenho que buscar a hipotenusa e as suas projeções. Agora, quando eu pego H ao quadrado, é o produto das projeções. E, finalmente, H. Aí eu pego todas as medidas do triângulo aqui, com exceção das projeções. H vezes A, está aqui, é igual a B vezes C. Então, o produto da altura relativa à hipotenusa vezes a hipotenusa vai ser o produto dos catetos. Então, ficou um pouco apertado, mas deu para a gente relacionar essas semelhanças. Tranquilo? Muito bem. Vamos para a letra C. Enuncie o teorema de Pitágoras. Então, nesse caso, ele só pediu para enunciar. Então, vamos enunciar. Nós temos aqui a hipotenusa. Então, hipotenusa. Temos aqui o C, um cateto. Nós vamos ver depois que, em relação a esse ângulo, ele vai ser o cateto oposto. Suponhamos que a gente defina esse ângulo como uma referência nossa. Ele será o cateto oposto. Em contrapartida, esse será o cateto adjacente. Os dois são catetos. Muito bem. Então, vamos enunciar o teorema de Pitágoras. A gente diz que o quadrado da hipotenusa, é igual a soma dos quadrados dos catetos. Vamos colocar isso de forma matemática para realmente enunciar esse teorema de forma bem coerente. Então, o teorema, né, diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a gente tem que o quadrado da hipotenusa, que é A ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Portanto, B ao quadrado mais C ao quadrado. Esse, portanto, é o teorema de Pitágoras. Tranquilo? Se você tem, por exemplo, este lado, triângulo muito famoso, o triângulo pitagórico, se esse lado que a hipotenusa mede 5, nós vamos ter aqui, por exemplo, esse cateto medindo 3 e esse medindo 4. Esse é um triângulo bem famoso, triângulo pitagórico. Então, por exemplo, eu posso ter outro triângulo semelhante a esse que eu não preciso utilizar o teorema de Pitágoras, mas vamos deixar isso para uma próxima oportunidade. Mas aqui a gente tem que o 5 ao quadrado, que é 25, vai ser igual a B ao quadrado, 3 ao quadrado, que é 9, mais o C ao quadrado, 4 ao quadrado, 16. E essa é uma sentença verdadeira. O que eu estou dizendo é, por exemplo, se aqui for 10 e aqui for 6, eu nem preciso aplicar o teorema de Pitágoras. Se eu tenho um triângulo maior do que este, 10 e 6, o terceiro lado, que é um cateto, vai ser o dobro de 4, porque existe uma proporção entre eles. Professor, sempre vai ser dessa forma? Não. Eu posso ter aqui triângulo com a hipotenusa 12 e 13, por exemplo. Então, não necessariamente eles serão semelhantes, mas existem alguns semelhantes. Quando não são semelhantes, você vai ter que realmente aplicar o teorema de Pitágoras. Tranquilo? Como ele pediu só para enunciar o teorema, está aí pronto, enunciamos ele através dessa situação. Para finalizar, a letra D, use duas relações do item B para deduzir o teorema de Pitágoras. Então ele solicita que a gente utilize B ao quadrado igual a A vezes N, C ao quadrado igual a A vezes N, que foi demonstrado, deduzido anteriormente, e a gente quer agora deduzir o teorema de Pitágoras com essas relações. Está bem tranquilo agora, basta a gente fazer o seguinte, ó. Nós sabemos que a hipotenusa A ela é a soma de M mais N. Ok? Veja, a hipotenusa A
será a soma de M com N. Se eu tenho aqui 2 centímetros e aqui 8, o A vai ser 10. Praticamente está agora organizada a nossa demonstração. A gente pode multiplicar toda essa equação por A, já que o A é um número positivo, né? A gente tem que, só não poderia se o A fosse igual a 0, mas não é, o A é uma medida, é um número positivo. Poderia ser negativo também, mas eu posso multiplicar toda essa equação por A, e a gente acaba demonstrando o teorema de Pitágoras. Eu vou colocar aqui A M mais N, então eu vou multiplicar toda a equação por A. Então eu multiplico esse primeiro membro por A e o segundo membro por A. Então vezes A aqui, vezes A aqui. Muito bem, e aí nós temos que A ao quadrado, e a gente sabe que desta relação A vezes M, a hipotenusa vezes a projeção do cateto B sobre ela, vai dar o B ao quadrado. Isso a gente já tem aqui, ó. O B ao quadrado é A vezes M, ou M vezes A. Então, esse resultado aqui é B ao quadrado. Então, nós estamos deduzindo o teorema de Pitágoras pelas relações métricas vistas anteriormente. E N vezes A é a mesma coisa que A vezes N, que o produto é comutativo. Está aqui, ó. É o próprio C ao quadrado. Então, veja, essa é uma das demonstrações do teorema de Pitágoras. Existem inúmeras, né? A gente sabe aí que tem mais de 300 formas de demonstrar o teorema de Pitágoras, já catalogadas. Uma que talvez seja interessante, que a gente vai abordar, seria através das áreas, né? Então, a gente vai abordar isso nos exercícios ou mesmo na parte teórica. Espero então ter contribuído com essa primeira questão, primeiro problema do ciclo 1, primeiro encontro. Na nossa próxima aula vamos resolver o problema número 2. Um forte abraço a todos.